A gente volta do intervalo para falar sobre o muro que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende construir na fronteira com o México. Trump assinou um decreto sobre o projeto, uma promessa de campanha, e disse que a construção vai começar o mais rápido possível. Mas as políticas de segregação não param aí. Sobre isso eu converso agora com a nossa correspondente em Washington, Raquel Krahenbuhr. Raquel, boa tarde para você aí em Washington. Bom, se alguém tinha alguma dúvida, sobre a veracidade das promessas de campanha de Donald Trump, agora está mais difícil duvidar, E esse plano de construção, então, vai avançar. Exatamente, Aline. O Donald Trump, que vimos na campanha, agora governa o país. Ele está, nesse momento, no Departamento de Segurança Interna, onde ele assinou 2 ordens executivas nesse momento para aumentar a segurança nacional do país através de medidas anti-imigração. Um decreto ordena aquela polêmica construção do muro na fronteira com o México o mais rápido possível. A princípio, o financiamento viria do contribuinte americano, mas o presidente promete, garante que o México vai reembolsar os Estados Unidos de um jeito ou de outro. E outro decreto pede reforço nas leis de imigração, pede mais centros de detenção, retenção de vistos para pressionar países a receber de volta imigrantes ilegais e também corte de fundos para aquelas chamadas cidades santuários que abrigam imigrantes ilegais. Trump também pode assinar, Aline, nos próximos dias, um decreto para banir temporariamente a entrada de refugiados e bloquear vistos de imigrantes de países propensos ao terrorismo, como Síria, Iraque, Irã. Mas a Casa Branca negou, Aline, um documento que está circulando sobre uma outra ordem executiva que, se assinada, deve ter resistência dentro do próprio gabinete dele, uma autorização para a CIA reabrir prisões secretas fora do país e reiniciar programas de interrogatório ou de tortura que foram proibidos pelo ex-presidente Barack Obama. A gente tinha falado aqui que Obama governou muito com decretos pela resistência que ele encontrou no Congresso. Então, Trump pode desfazer muito do legado dele com uma canetada. E mesmo tendo criticado Obama pelos decretos, Obama assinou 11 na primeira semana de governo, Trump já mostra que também não vai economizá-los, já assinou 12 até hoje, quarta-feira. Algumas das ordens executivas até agora são mais para mandar uma mensagem, porque Trump ainda precisa do Congresso, como, por exemplo, para construir o muro, também para revogar, para mudar a lei de saúde. Agora, de qualquer maneira, Trump mostra que pretende cumprir o que ele prometeu fazer nos primeiros 100 dias de governo. Já no primeiro dia, ele assinou uma ordem contra a lei de saúde de Obama. Na segunda-feira, assinou outra para tirar os Estados Unidos do Tratado Transpacífico, uma medida protecionista. Ontem autorizou a construção do polêmico oleoduto, uma medida anti-meio ambiente, e agora, então, essas medidas anti-imigração. E hoje a Casa Branca mandou, inclusive, um e-mail com artigos e declarações que diz serem de louvor ao presidente pelas ações ousadas até agora, algo que a gente não recebia do escritório da Casa Branca anterior, mas se por um lado a Casa Branca reforça elogios a Trump, por outro lado começou já a censurar agências do governo, pedindo que funcionários não postem informações em redes sociais e não falem com jornalistas, Aline. Difícil, Raquel? E a próxima assinatura de Donald Trump pode pedir uma investigação de possível fraude eleitoral na votação de novembro. Pois é, Trump não desiste da crença de que houve fraude eleitoral nessa eleição que ele venceu. Ele alega que perdeu o voto popular porque de 3 a 5 milhões de pessoas que vivem ilegalmente nos Estados Unidos, essas pessoas votaram. Mas não há provas de que houve uma fraude dessa dimensão. Os próprios advogados de Trump negaram acusações de fraude eleitoral em resposta ao pedido de uma recontagem de votos em 3 estados no final do ano passado. Autoridades estaduais também têm dito que as alegações do presidente são infundadas, não houve relatos de fraudes generalizadas em nenhum estado do país, mas Trump insiste e hoje, então, prometeu uma grande investigação sobre isso. A questão, Aline, é que se as alegações de Trump forem verdadeiras, o que não há indicação de ser, essa seria a maior fraude eleitoral da história dos Estados Unidos e levantaria questões sobre a legitimidade da própria vitória dele. Mas fontes próximas do presidente dizem que Trump não consegue aturar o fato de não ter ganhado o voto popular, mesmo que isso não conte aqui nos Estados Unidos, Aline. Obrigada, Raquel. Seguimos acompanhando aí essas canetadas, assinaturas de Donald Trump. Parece que vai ser intensa a coisa.